Bem-vindas e bem-vindos todos para a nossa primeira sessão dessa sériezinha da Escola de Humanas, que a gente está chamando de Academics Deslocados. Daqui a pouco a gente explica por que esse nome tão esquisito, né? Além de ser um baita de um clickbait, né? Porque a gente precisa estar sintonizado aí com as regras, né, do engajamento social da internet. Certamente. Tem um motivo interessante por trás aí. Bem, a questão é a seguinte, gente. A gente está começando essa videoconferência. A Raiza Pina, que é jornalista, artista e doutorando em antropologia, ela não pôde atender a essa videoconferência hoje como uma das participantes, porque ela teve um problema familiar, ela perdeu a avó dela, muito triste. Então ela vai, nesse momento, né, se dedicar ao luto, né, que é uma parte importante das nossas vidas. Nem sempre a gente gostaria de estar fazendo isso, mas né, a gente abre espaço para esse momento. Então, e a gente tem aí nossas condolências aí, Raiza, recebas neste momento. Bem, e nessa reunião de agora da Escola de Humanas, a gente quer trazer um pouco dessa nossa ideia da Escola de Humanas, da transdisciplinaridade, para um debate um pouco mais específico. Quando a gente fala em transdisciplinaridade, a gente está falando de um universo enorme de possibilidades para a construção do conhecimento. A gente está falando muito sobre o conhecimento acadêmico, obviamente, né? Mas não é só sobre ele que a gente quer falar. A gente quer falar sobre o conhecimento como um todo, porque, afinal de contas, a academia ela permite assim, um grau de conhecimento formal, digamos assim, mas quando a gente fala em conhecimento do ponto de vista da transdisciplinaridade, a gente está falando de um conhecimento, gente, que é um conhecimento basicamente humano, perfeito? Então, esse conhecimento pode vir do conhecimento popular, né? Como que a gente pode deixar de fora aí toda a tradição oral, as oralidades, né, Alan? Que estuda Isso. muito a parte de oralidades, não pode ficar fora desse tipo de aspecto só porque falta um título acadêmico, ou então porque não está, talvez, sintonizado com a tradição, principalmente eurocêntrica da academia, né, que inclusive chega à América Latina toda, e nós somos até frutos disso, né, chega à América Latina toda com um pensamento eurocêntrico, né? Os principais livros que a gente aprende no ensino médio, então na própria universidade, eles são então representantes dessa cultura mais eurocentrada, que foi, né, aí, talvez a consequência da narrativa do vencedor, né, como o Benjamin já falava, né? Então a gente tem a narrativa do vencedor, e com a transdisciplinaridade a gente quer reivindicar também as outras narrativas para que elas façam parte desse conteúdo que espero que chegue às universidades de uma forma formal. Já tem chegado aos poucos, graças a alguns estudos e pesquisas que estamos fazendo, todos nós, né? Então, a gente traz essa ideia de transdisciplinaridade para discutir o nosso lugar de acadêmico ou de acadêmica, né? Qual é o nosso lugar dentro dessa academia? E por que acadêmicos deslocados? Porque eu trago isso principalmente da minha própria origem, né? Porque eu sou uma pessoa deslocada no ponto de vista epistemológico da formação tradicional, e a gente, quando começa a escolher o que a gente vai fazer, né, a gente já começa a se colocar dentro de uma caixinha. Então, essa primeira caixinha que eu me coloquei, eu tentei ser, enfim, eu queria trabalhar com artes cênicas, né? Foi minha primeira escolha no vestibular, artes cênicas. Acabei caindo na comunicação, fiz jornalismo como habilitação, só que meu projeto final da minha graduação foi um curta. Então, eu queria já entrar para a área de cinema, mais ou menos. E aí, essa trajetória que a gente faz, que temos um título em uma área da graduação, mas dentro dessa própria área da graduação a gente se desloca e vai para uma outra área. E quando vai para a pós-graduação, o deslocamento pode ser ainda maior. No meu caso, por exemplo, que é um caso também parecido com o do Alan, cair ainda em uma linha de pesquisa dentro de um ramo como o da comunicação, que é ainda mais específico e um pouco mais, e ainda mais, né, obviamente, marginalizado do ponto de vista de vagas de pós-graduação, de seriedade que é tida, né, da produção científica que parte dali. E, então, isso me fez sentir muito deslocado, né? E a ideia do deslocado, de se enlouquecer, é porque isso faz muito sentido quando a gente fala de nós,
pós-graduandas e pós-graduandos, não é isso? Porque nós estamos loucos, a gente fica doido, isso não deixa doido, a pesquisa enlouquece um pouquinho, né? É claro que um pouco de loucura é importante, mas a ideia dessa videoconferência é para a gente ouvir da parte, eu fiz uma pequena introdução aí para quem está chegando agora, falando um pouquinho rapidamente sobre como que surgiu esse tema do acadêmicos deslocados, a partir da minha própria experiência e como que eu compartilho isso com pessoas que estão aqui. Eu não quero com isso dizer que ser deslocado ou mesmo deslocada, né, isso significa uma coisa ruim, pelo contrário, né, isso aí é muito zeitgeist, né, é o que a gente está vivendo nesse momento, é isso, né, esse deslocamento, uma sensação de não pertencimento, né, e uma busca, por outro lado, né, muito grande pelo pertencimento. Né. Então, dito isso, gente, vamos aí a Vaca Fria, que vai ser a nossa conversa de volta aí com as nossas pesquisadoras e pesquisadores convidados, a Juliane Pimentel e o Alan Santos, ambos muito amigos meus, assim, muito legal tê-los aqui, vê-los à distância, né? E eu queria começar passando a palavra para a Juliane, para que ela se apresente, fale um pouco sobre a sua trajetória aí de acadêmica, né? Como você foi parar, onde você está, de onde você surgiu. E logo depois da Juliane, eu peço para que o Alan também fale rapidamente só sobre essa trajetória, para depois a gente começar a problematizar. Bom, vamos lá, começando, né? Então, essa coisa, né, que você falou, a gente tem que escolher uma caixinha, né? E a gente escolhe muito cedo, né? Assim, a gente está ali pelos 17, 18 anos, talvez a gente ainda não saiba exatamente qual é a melhor caixinha, né? Onde a gente vai, enfim, quase que fatalmente passar o resto aí de toda a nossa vida, visto que o trabalho ocupa, de fato, um lugar central, né? Enfim, no nosso percurso de vida aí. Então, quando eu estava ali no final do ensino médio, que eu, enfim, tinha compulsoriamente que escolher alguma coisa, né, para fazer, eu estava, enfim, me preparando, tentando entrar na Universidade de Brasília, na UNB, e fiquei sabendo do curso de gastronomia, né, que tinha, isso era 2007, 2007. Então, o curso de gastronomia aqui em Brasília era recém-aberto, né? E aí eu, enfim, sempre gostei muito da cozinha, enfim, não sei porquê. E falei, pô, vou fazer gastronomia. Me parecia, enfim, uma boa opção, assim. Sobretudo uma opção mais lúdica, né? Porque quando a gente pensa na profissão, normalmente é essa coisa mais séria, né? Mais sisuda, enfim. Enfim, decidi que faria gastronomia, sem relutância dos meus pais. E quando acaba 2007, inicia 2008, eu entrei no curso de gastronomia e passei para o curso de psicologia lá na UNB. E comecei os dois cursos juntos, né? E ouvi muito, né, assim, das pessoas, assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que você está estudando essas duas coisas diferentes? Assim, e eu falava, uai, porque eu quero, né? Enfim. E aí, desde o início da minha vida acadêmica, já foi tudo, assim, o grande desafio para mim, eu acho, sempre foi encaixar no delimitado espaço-tempo, assim, os meus diferentes, enfim, as minhas diferentes possibilidades de atuação, né? Então, eu fazia os dois cursos paralelamente. Quando comecei a fazer estágio, enfim, lá da gastronomia, que é um curso mais rápido, né? A minha rotina ficou realmente muito, muito cheia, assim, porque eu fazia um curso integral diurno, com o noturno, com estágio, enfim, tudo muito difícil para conciliar, né, as agendas. E esse foi o grande desafio da minha vida nos últimos 12 anos, né, conciliar as agendas, porque desde então eu continuo conciliando. E enfim, me formei na gastronomia mais rápido, né? Na psicologia eu demorei um pouquinho mais. E enquanto estava na universidade, eu fiquei 7 anos e meio no curso de psicologia lá na UNB. E fiz um percurso pela filosofia, fiz um percurso pelas ciências sociais. Passei, assim, mais ou menos 2 ou 3 anos, 2,5 a 3 anos da minha graduação em psicologia,
lá no ICC Norte, né? A psicologia fica no ICC Sul. Então, fiz um percurso porque eu achava que eu precisava... Não era nenhum planejamento, assim, não era uma coisa de, eu preciso expandir o meu horizonte de compreensão. Enfim, era um movimento espontâneo, assim. Eu fui indo, me formei na psicologia, e aí, nesse meio tempo, fiz o concurso do IFB e ainda não tinha sido chamada. Entrei no mestrado na psicologia do trabalho, que é uma linha de pesquisa, que é do programa de psicologia social do trabalho e das organizações, lá do Instituto de Psicologia. E fui estudar trabalho, porque era a linha, para mim, que mais dialogava com o meu percurso, né? Sobretudo nas ciências sociais e na teoria crítica, porque o meu percurso lá na filosofia foi basicamente teoria crítica. E aí entrei no mestrado e fiz o Enem em 2015 também enfim, novamente para voltar para a graduação, e comecei o curso de teoria crítica e história da arte, ou seja, mais um eixo aí, né, me atravessando. E estou terminando, assim, né, estaria terminando agora o curso eu sou uma formanda, né, estou aqui às avessas com o meu TCC, mas enfim, né, as coisas foram interrompidas, mas enfim, em breve estarei concluo o curso. E aí fiz o mestrado, e quando estava no primeiro, entrando no meio do primeiro ano do mestrado, fui chamada para o IFB, né, para dar aula de gastronomia. Então, nesse momento, eu estava, de fato, na gastronomia, nas artes e na psicologia do trabalho, né? Com todo esse meu percurso da teoria crítica e das ciências sociais, enfim. Muitas coisas, né? Uma esquizofrenia acadêmica. E aí, quando eu fazia uma pesquisa teórica no mestrado, eu estava estudando racionalidade técnica e despolitização no contexto do trabalho. Quando eu sou chamada lá para o IFB, enfim, né, para dar aula no IFB, eu passo um tempo elaborando tudo isso e decido mudar o meu tema da minha dissertação, da minha pesquisa, e vou estudar o trabalho em cozinhas de alta gastronomia a partir da psicologia do trabalho, né? Ou seja, foi nesse momento que, de fato, em função também das contingências, né, que eu uni as duas áreas de um jeito, eu acho, muito feliz, né? Que lá desde 2008, quando as pessoas falam assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Enfim, não que eu quisesse responder essa pergunta para as pessoas, assim, mas nesse momento a circunstância se impôs também e eu vi que, de fato, era algo que, enfim, que fazia sentido para mim também estudar, né? Eu trabalho em cozinhas de alta gastronomia a partir da psicologia do trabalho, sobretudo porque a gente que está aí na cozinha, né, Lobão? A gente sabe como que a realidade desses trabalhadores é uma realidade, digamos assim, muito distante dessa romantizada aí pela mídia, né? A vida do chefe de cozinha, blá, 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 enfim, né? Então, eu acho que é um tema que ele não só me interessa do ponto de vista pessoal, mas é um tema que, inclusive, merece discussão, porque a realidade do trabalho na cozinha no Brasil, enfim, acho que não só no Brasil, mas sobretudo no Brasil, porque é daqui que eu estou falando, a gente merece, a gente tem que dedicar aí um tempo de discussão para isso, né? São trabalhadores realmente, enfim, né? Muito... eu quero usar um eufemismo, apesar de ser extremamente difícil, né? Mas, enfim, não é um trabalho fácil, né? E aí, terminei o mestrado, estava no curso de História da Arte, que me interessa, sobretudo, enfim, me interesso muito pela história, acho que não dá para a gente pensar qualquer objeto de pesquisa sem passar pela história, assim, né? Porque as coisas são a história das coisas, né? Então a história me interessa muito, a história da arte, sobretudo, me interessa muito, mas a crítica foi o que me fez... Eu queria entender melhor essa coisa da crítica, né? Então, a crítica da arte, assim,
estudar a crítica foi uma coisa que me fez, enfim, que me interessa muito lá no curso de Teoria Crítica e História da Arte. E aí entrei no doutorado em 2019, né? Ano passado, estou no 2º ano agora. Continuo estudando o trabalho em cozinhas de alta gastronomia, agora a partir de uma outra abordagem. No mestrado eu estudei a partir da psicodinâmica do trabalho, que é uma abordagem um pouco mais clínica, e agora eu estou estudando a partir da ergonomia da atividade, que, digamos assim, é uma abordagem um pouco mais... que está menos voltada para o sofrimento, necessariamente, do trabalhador, enquanto subjetividade, e mais voltada para as condições de trabalho, né? Que eu acho que assim, talvez me interessa mais olhar para essa questão das condições de trabalho. E para a natureza do trabalho, que é uma outra questão. E aí agora, então, enfim, né, toda essa miscelânea, e aí agora no meu TCC, de História da Arte, eu estou, enfim, pensando um certo limiar aí, digamos, se é que ele existe, entre trabalho produtivo e trabalho artístico, de modo que, enfim, isso me faz ter que pensar em todo o sistema da arte, né? A relação entre enfim, mercado de arte, o próprio artista, a crítica, enfim, as instituições e tal. De modo que é uma questão que também entra na minha tese, porque a gente... existe essa percepção, né, do trabalho de alta cozinha como um trabalho artístico também, né? Mas em que medida isso, enfim, né, o que a gente está chamando de trabalho artístico, né? É a performance de gênio artístico do chefe de cozinha? É a natureza mesma do trabalho? É o que o chefe de cozinha faz e esses cozinheiros e cozinheiras que estão ali e que são, no geral, invisibilizados pela mídia que acompanha a performance do chefe, eles são artistas também? Quem são eles? Enfim, né? Então, de modo que, no fim das contas, essa não era uma grande pretensão minha, eu só fui no flow dos meus interesses, assim, mas, em certa medida, a psicologia do trabalho, a gastronomia, estudando o trabalho na cozinha, e agora essa minha pesquisa, que é bem incipiente ainda, é só a metade de um TCC, né? Pensando esse limiar entre trabalho artístico e trabalho produtivo, que também volta para a gastronomia, é nesse lugar que eu estou agora, assim. E aí, só para que a gente ache mais um ponto de interseção aqui, eu já vinha pensando sobre isso, e o meu orientador, que é o professor Mário César, lá da Psicologia do Trabalho, lá da UNB, ele tem um certo interesse pela divulgação científica no formato audiovisual, né? De modo que eu já vinha pensando nisso, e no início desse ano eu tomei aí algumas decisões, enfim, para tentar concretizar isso, de modo que é uma pretensão ainda, quase presunçosa. Mas a minha ideia, no final enfim, né, quando a minha tese já estiver, enfim, construída, transformar, enfim, a questão da tese para o formato audiovisual, fazer um tipo de, enfim, um tipo de curta também, né? Para, enfim, uma outra linguagem. Colocar a discussão ou alguma questão, enfim, ou a questão central da tese nessa outra linguagem do audiovisual, né? Mas esse é um plano, assim, para daqui a 3 anos. Então, bacana, Gil. achar mais uma interseção aí. A gente vai falar mais sobre algumas interseções, então a gente vai encontrar algumas até entre nós. Sim. E eu queria pedir então para o Alan fazer também esse panorama um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né, da onde você saiu e aonde você está nesse momento. Ok. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Guilherme por ter me convidado. E, bem, quando toca nessa questão digamos, né, desse deslocamento, digamos assim, eu pensei muito sobre a minha vida toda, né? Assim, eu vou tentar não prolongar muito, mas assim, eu tenho que remeter à minha infância e à minha juventude, porque eu fui criado com uma mãe solteira, né?
E minha mãe, assim que meu pai se separou da minha mãe teve alguns problemas psicológicos que, enfim, ela não teve uma orientação, né, para me passar, digamos assim. E eu acabei, dentro desse aspecto, me ligando a diversas pessoas que eu conhecia, e pessoas mais velhas, né? Era uma busca, digamos, de referência em alguma coisa. Então, tinha um tio que lia bastante, que me emprestava diversos livros de literatura, tinha os próprios professores, enfim, entre tantas outras pessoas que passaram na minha vida. Quando chegou no ensino médio, essa aproximação que eu tive dois professores ali no ensino médio, eu estudei no Elefante Branco, e o primeiro ano era um professor de geografia extremamente crítico, né, com profundos conhecimentos ali na disciplina que estava ministrando, e o segundo e o terceiro ano entrou um professor ainda mais, digamos, que tinha um bom conhecimento na área de geografia, inclusive é um ambientalista aqui conhecido aqui em Brasília, né, o Adolfo Fuica, e de certa forma isso me influenciou a desenvolver um interesse aí pela geografia. Então eu fui fazer o vestibular, isso ainda ali no início dos anos 2000. Eu terminei o ensino médio já um pouco tarde, né? Eu tive que interromper meus estudos durante um período aí, fiquei alguns 2 ou 3 anos sem estudar, depois eu retomo para terminar o ensino médio, e isso, de certa forma, o interesse pela geografia foi muito despertado nesse momento, né? Embora eu gostasse também muito de literatura. Então, na hora de fazer um vestibular, eu pensei em fazer para letras, eu pensei em fazer para comunicação, já naquele momento, e pensei em fazer também para geografia. E eu não me lembro exatamente se eu fiz para geografia e tinha uma segunda opção, na época aqui para a UNB, que você colocava uma segunda opção, não me lembro disso. Ou se eu fiz 2 vestibulares. Se foi um para geografia e um para comunicação. Foi alguma coisa assim. Eu sei que eu não passei nenhum nem outro aqui na UNB. E aí, o que acontece? Eu falei, eu vou tentar em outra cidade, eu pensei em ficar com geografia mesmo e tentar ir para Minas Gerais, que tinha diversas universidades espalhadas em diversas cidades de Minas. E naquele momento apareceu uma amiga e ela falou, olha, tem uma universidade nova aí, pública, que é a Estadual de Goiás, e eu já estou lá há 1 ano cursando geografia lá em Goiás Velho, num campus, né, que fica em Goiás Velho. E aí eu falei, então vou para lá, Goiás Velho. Ela falou, é a mesma coisa ela falou, eu falei que iria ir para Minas, né? E ela falou, lá Goiás Velho é igual uma cidade de Minas. Eu nunca tinha ido a Goiás Velho. E eu fiz o vestibular, inclusive, aqui em Lusiânia, né, na UEG daqui. E quando eu fui para Goiás Velho, já foi para fazer a matrícula, e um amigo me acompanhou também, ele fez vestibular para História, ele foi para fazer História, e lá tinha curso de Geografia, História, Letras e Matemática, Turismo, e tinha também um campus da Federal que tinha um curso de Direito. Então, assim, para mim, essa graduação foi fantástica, né? Assim, eu estava inserido dentro de um ambiente ali, digamos, ali, em questão da geografia ambiental mesmo, a gente utilizava os próprios recursos que tinha próximo, a Serra Dourada, enfim, e os rios e tudo para fazer pesquisa, né? Eu participei de uma pesquisa na área de geomorfologia, porque a gente tentava compreender um pouco das enchentes que ocorria ali no Rio Vermelho, uma dessas que destruiu a cidade de Goiás, isso foi muito falado em 2001.
Então, era a pesquisa até hoje é aquele nome bem complicado, assim, né? Recursos geomorfológicos e hidrológicos, não, e morfo-hidráulicos do Rio Vermelho, né? O orientador era um geólogo, a gente tinha uma disciplina de geologia geral, então mas a parte da humanas também me interessava muito, né? Com a geografia crítica. Tive uma ótima professora assim, que trazia todo esse pensamento do Milton Santos, Harvey, entre outros aí, geógrafos marxistas, enfim. Isso também, a geografia é um campo bem amplo, né? Que trabalha em outras áreas. E eu terminei o curso de geografia, voltei para Brasília, comecei a dar aula, fiquei cerca de 8 anos dando aula de geografia, em contrato temporário na Secretaria de Educação, mas eu tinha uma ansiedade de voltar e fazer um outro curso. Pensei também em fazer uma nova graduação, mas desisti, eu achava que eu já estava muito velho para entrar de novo numa graduação, talvez uma bobagem, mas naquele momento eu pensei em partir para o mestrado. O primeiro mestrado que eu tentei foi aqui na UNB, no curso, que era um curso interdisciplinar, né, de desenvolvimento sustentável. Eu não passei nessa seleção, e depois fiquei um pouco confuso em ver o que eu poderia seguir. Pensei em artes, pensei em sociologia, antropologia, comecei a estudar os sociólogos para tentar um mestrado em sociologia, enfim, comecei a estudar toda a sociologia, mas eu estava muito perdido. Então, o que acontece? Eu fui na busca religiosa, né, que é uma das minhas formações também, não posso deixar de afastar isso como conhecimento, como você colocou, são muitos os conhecimentos. Então, depois, eu me iniciei no Candomblé em 2008. E ali o meu babalorixá, né, Pai Marcos, ele me ajudou nessa busca, né, de autoconhecimento, ele colaborou muito nesse sentido, para que eu conseguisse encontrar um caminho a seguir. E a comunicação apareceu dentro digamos, se mostrou, né, dentro dessa descoberta aí com a ajuda do Pai Marcos. E aí eu volto, eu estava em Salvador, né, que o meu terreiro fica lá, e eu vou na metrópole de Salvador, e eu retorno para Brasília e começo a me projetar para entrar no mestrado. Escolhi a comunicação e foi muito engraçado, porque eu estava tão deslocado, né, que eu fiz um projeto para a linha de pesquisa de jornalismo e sociedade. E lá mesmo, dentro do processo seletivo, lá, quando eu fui ver a aprovação do projeto, na primeira etapa, ele foi aprovado na linha de estética, né? De estética. Então, lá mesmo, alguém falou, olha, esse projeto não é para a área de jornalismo e sociedade, ele é para a área de estética. E aí, isso foi muito bom, porque teve um meu encontro com o orientador, que hoje é o seu orientador também, né, Guilherme? O Gustavo, que é um cara também assim, que tem graduação em jornalismo, mestrado em educação, doutorado em antropologia. Então, o Gustavo tinha uma abertura, e tem essa abertura assim, para a área transdisciplinar, né? Foi um dos promovedores aqui desse evento que nós também colaboramos, eu e você, que foi o evento do ano passado, ano retrasado, né, ano passado, transdisciplinaridade, que foi feito na Católica. Então, as coisas sempre foram assim, né? Eu tive também outros professores que tinham formações diversas, ainda da época da geografia. E antes de eu fazer o mestrado, eu fiz também uma especialização em educação, à distância, aqui pela Faculdade de Educação da UNB.
né, que é outra área que já que eu era professor, eu queria também tiver essa oportunidade, agarrei. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui para ali no mestrado, enfim, pesquisei a circulação dos provérbios africanos, eu estudo africanidades e cultura afro-brasileira. Então, estava olhando os provérbios como uma forma de linguagem bastante eficaz dentro do processo de comunicação, inclusive de imagens, em algumas sociedades africanas e também aqui, né, na diáspora. E quando eu terminei o mestrado, eu ainda fui fazer outra especialização pela Universidade Federal de Goiás em processos e produtos criativos, uma especialização muito bacana, né, mais próxima assim do design e também da arte. Era ali da Faculdade de Artes Visuais da UFG, da FAV. Então, foi um processo muito enriquecedor. E eu fiquei um ano entre o mestrado e o doutorado, né, e que foi a pausa que eu fiz essa especialização até entrar no doutorado. Decidi continuar na comunicação. Tinha bambeado um pouco, pensado em antropologia também, mas eu falei, não, vou continuar na comunicação. Eu acho que o que eu trabalhei no mestrado pode desencadear em outras coisas que eu quero me aprofundar, e não antropologicamente, né, pensando mais a comunicação mesmo. E é engraçado, porque hoje você teve na minha qualificação, eu reconfigurei todo o meu projeto. Hoje eu estou trabalhando com a questão da roda, né? As rodas, enfim, que dentro da constituição aí da diáspora, a roda de samba, a roda de capoeira, as rodas candomblé, as rodas que se dão, são processos, pelo que eu estou descobrindo, né? Uma nova territorialização que os descendentes africanos criaram aqui neste espaço, mesmo, né, estando aí sofrendo a opressão do domínio colonial, ainda criaram um novo espaço, um novo território, como forma, se eles foram desterritorializados, eles começam a reterritorializar. Então, a geografia volta dentro desse aspecto, né, dentro dessa construção que eu estou tentando colocar. Mas a roda, para mim, ela é um elemento de presença, né, é um elemento, enfim, de inclusão, de pertencimento, e a comunicação trabalha nessas agências aí também, né? Então, particularmente, é isso, né? Teve muitas outras coisas. Eu acho que, só para relembrar um fato que eu achei muito interessante, foi que durante a graduação, um monge beneditino foi dar uma palestra lá na universidade que eu cursava, lá em Goiás Velho. Lá também tem um mosteiro beneditino. E esse monge, Marcelo Barros, ele foi dar uma palestra e ele foi falar sobre interdisciplinaridade. E uma coisa que ele pontuou é que antigamente, né, ele colocou lá desde os antigos filósofos, enfim, que atuavam na matemática, nas artes, na literatura, na poesia, enfim, e que isso só nos engrandecia. Então, basicamente, isso marcou nessa palestra, eu acho que reforçou esse caminho transdisciplinar que eu tenho. E hoje, né, inclusive, também dou aula para o curso de comunicação da Universidade Católica. E sempre que eu entro em sala, né, os alunos, a maioria de publicidade e jornalismo, que ficam ali misturados. O primeiro dia, quando eu me apresento, eu vou logo falando que eu sou geógrafo, meu caminho é mais pela comunicação, a partir do mestrado, e também de uma forma transdisciplinar. E eu tento colocar essa transdisciplinaridade também na educação que eu passo aí na minha profissão. Nossa, é isso. Muito legal, Alan, muito legal. Bem, gente, o que a gente fez agora foi basicamente esse compartilhamento, né, de trajetórias, que serve para dois motivos. O primeiro, para a gente poder entender
que os caminhos da construção do pensamento e até da nossa própria vida mesmo, eles não são lineares, né? E eles vão se cruzando aí por vários campos e vários e motivados, né, por várias buscas, né, que a gente tem colocado. E outra também, para que isso possa servir de incentivo para você, que é um né, dos acadêmicos ou das acadêmicas deslocadas, entendeu? Que você possa conseguir entender que há lugar para ti, entendeu? Dentro da academia, ou menos dentro dessa teia, né, de produção de conhecimento que a gente está falando, né? Então, o Alan mesmo falou assim, às vezes pode ter sido bobagem eu não ter feito uma segunda graduação. A Juliane, ela fez a tal da terceira graduação dela, entendeu? E aí eu acho que é exatamente isso, que a gente é impedido de tomar iniciativas pela construção social mesmo que já há, pela própria estrutura de ensino e trabalho, né? Como a Juliane falou, é tudo muito junto, né? Quando você pensa no curso que você vai cursar, você não está pensando no curso por causa do curso, porque senão você ia cursar uma outra coisa, talvez. Está pensando naquilo porque aquilo faz parte da vida, né, Lobão? Assim, você tá Exato. É uma vida subsumida ao, enfim, né, a forma trabalho, né? A gente condiciona todas as nossas escolhas porque a gente tem um modelo hoje, né? A gente pode dizer um modelo neoliberal de sucesso que a gente acredita inquestionavelmente nesse modelo porque fomos programados para isso. E aí a gente, quando pensa na nossa formação, a gente não está pensando numa formação de si, né? Enquanto sujeito no mundo. A gente está pensando numa formação profissional, técnica, para que a gente se encaixe em algum lugar desse mundo do trabalho ou mercado de trabalho e onde não cabe todo mundo, né? Então, assim... Obviamente não cabe todo mundo. Quase tudo do que a gente faz, né? Por que as crianças passam a vida inteira na escola, né? Os adolescentes ali. Eu sou professora, obviamente, eu defendo, sobretudo, a educação pública e gratuita, né? Sou professora do Instituto Federal de Brasília, enfim. Mas por que essas crianças e esses jovens passam suas vidas todas dentro de uma caixa de concreto, né? Para chegar, enfim, que é a sala de aula, que obviamente, né, isso é uma crítica, gente, ó, não estou criticando a educação como um todo, viu? É só uma crítica à forma, em certa medida. E aí depois tem que já, aos 17, 18 anos, fazer essa escolha fatal, né? Porque aí, depois que a gente faz essa escolha, parece que a qualquer momento já ficou tarde demais também para a gente mudar de ideia, né? Ali, a semana passada eu conversava com uma jovem de 21 anos, ela falava assim, tá no final enfim, na segunda metade da graduação, e falava assim, mas não muito satisfeita, eu falava assim, mas já tá muito tarde assim também, né? Como assim? Você tem 21 anos, imagina. Nada aconteceu ainda. Então, e aí, quando a gente se dá conta, quase tudo da vida ficou subsumido a essa escolha, enfim, né? De como, enfim, da melhor forma da gente se adaptar a esse mundo do trabalho, que no final é mercado de trabalho, né? Enfim. Então, praticamente, a gente é uma vida subsumida à forma trabalho, né? E que não é um trabalho, como diria o Marx, um trabalho necessariamente vivo, né? Na maioria dos casos é o trabalho estranhado. Então, eu acho que talvez tentar inverter essa lógica, assim, não é a minha vida que vai estar subsumida à forma trabalho e trabalho estranhado, mas é o trabalho que vai ter que, enfim, se subsumir à minha formação de vida, né? E como que... Enfim, mas aí já é uma coisa quase psicanalítica de entender o desejo e de manuseá-lo. E não é fácil também, né? Porque quando você fala assim, a Juliane conseguiu fazer tá aí, enfim, concluindo a terceira graduação, mas o custo disso é altíssimo para mim, né? Assim, de tempo, enfim, de sofrimento, porque apesar de eu estar aqui com toda essa fala de falar, não, o trabalho que vai ter que se submeter a mim, não ao contrário,
Mas não é assim, né? Eu trabalho, enfim, né? Tenho horário para cumprir, tenho conta para pagar. Então, é realmente um desafio, eu acho, né? A gente inverter essa relação, assim. É um desafio e um paradoxo ao mesmo tempo, né? Porque, primeiro que a gente passa justamente a parte de nossos estudos e as nossas pesquisas, se a gente for falar também do nível de pós-graduação, pensando sempre nessa palavrinha aí, que é o que dita, na verdade, o que você vai decidir no final, que é mercado, né? Então, a gente não está falando só de trabalho, a gente está falando de mercado, né? Então, tem esse fator de consumo, de compra e né, que já está habitando esses imaginários, né, que aí é meu estudo agora, eu estou puxando a minha sardinha agora para o lado, que são os imaginários, me são os interessa. imaginários do trabalho, entendeu? Que vai moldando justamente essas nossas buscas, né? Então, o imaginário, por exemplo, da gastronomia, ele vai moldar a busca do gastrônomo, ou do gastrólogo, né, em busca daquele imaginário, não exatamente em busca da profissão, entendeu? Porque o que ele vê é justamente o que está aí do imaginário que é criado por todos nós, que é criado pela mídia. Quando a gente fala mídia, obviamente tem a mídia mesmo, que celebra os chefes e faz entrevista com um chefe estrela, um outro ali, e eles se tornam, né, eles se tornam personagens do jogo midiático, né, de uma forma, inclusive, a se tornarem celebridades e tudo mais. E esse imaginário é o que vai moldar aquilo que o gastrólogo ou gastrônomo está perseguindo, né? Então, você vê na faculdade de gastronomia, eu também cheguei a dar aula de gastronomia, né, no IESB de História da Gastronomia, e lá a gente percebe isso, que você tem algumas buscas que são buscas pelo sucesso, entendeu? Eu me lembro até hoje da fala de algum desses meninos que competiram no MasterChef Brasil, naquela primeira entrevista, ele pergunta assim, então, por que você está aqui? Ele fala assim, porque eu quero ser famoso, como um dos mais célebres chefes que existem. Então, essa busca dele não é uma busca para ser chefe, para ser cozinheiro, para ser gastrônomo ou gastrólogo, nada. Ele apenas está buscando ser celebridade. Né? E aí eu acho um pouco mais, inclusive, coerente quando você tem um personagem, não sei se todo mundo já viu a série The Office, que eu revi há pouco tempo, inclusive, sim. E você tem um personagem do Andy Bernard, né, que é aquele cara que canta, e ele é um péssimo vendedor, e trabalha como vendedor de papel, e ele chega à conclusão, no final da jornada dele, de que, tá aí, uma coisa que eu quero é ser uma celebridade. E ele vai perseguir ser celebridade, inclusive, ele está disposto a todo o jogo. Ele falou, olha, serve qualquer coisa, entendeu? Porque eu quero ser celebridade. É isso. Eu não estou me disfarçando como um profissional que vai ser relevante e, portanto, se tornará célebre. Perfeito? Então, esse tipo de maquiagem que a gente coloca, né, nas nossas trajetórias é talvez um dos motivos pelos quais eu gostaria de problematizar essa questão, né, do próprio mercado de trabalho em si, porque a gente maqueia toda a nossa trajetória e às vezes a gente quer maquiar até tentando forçar a barra para algum tipo de coerência nessa nossa formação, né, para a gente poder falar assim, não, porque eu quero ser conhecido como um pesquisador deste tipo de, né, deste tema, disto, né? E o preço que eu estou querendo pagar para isso é de simplesmente deixar quieto aquilo que eu realmente estou interessado, deixar para trás a minha própria busca para poder perseguir isso, né? Não sei, dei uma viajada aqui, mas Alan, diga aí o que você pensa desse pequeno emaranhado de ideias. Bem, a minha busca foi sempre um pouco sofrida, né? Então eu sempre tento agarrar as oportunidades que estão aí. Já trabalhei de muita coisa, né? Assim, de muito distante do que eu tô hoje, né? Aliás, hoje, como professor da Católica, eu acho que eu estou tendo o melhor emprego que eu já tive na minha vida, porque, assim, eu acredito que todos aqui já passaram por diversas tarefas, e, enfim, teve que se virar com outras coisas e tal. Então, isso na minha vida foi sempre assim, né? Agora que eu acho que eu cheguei nesse momento aí, como o personagem aí da série, que no final que ele descobre que ele quer
o que ele quer realmente, que é a fama, digamos, ser uma celebridade, né? No meu caso, não é isso, claro, mas eu acho assim que eu estou bem, embora, claro, as condições para nós que somos professores estamos enfrentando essa cortina de fumaça aí, é muito irônico, porque no momento, enfim, que eu começo, digamos, a me estabilizar como pesquisador, como professor, não estou dizendo estabilizar nem financeiramente, porque isso ainda não aconteceu também, mas estabilizar na ideia de pesquisa e de profissão, né, como profissão, sendo pesquisador e sendo professor, a nossa situação política vira esse caos e a gente está aí com a cortina de fumaça sem saber o que vai vir definitivamente. Mas eu tenho esperança. Eu acredito que daqui 2 anos a gente vai mudar a política, enfim, talvez não é o que a gente deseja, mas eu acredito que vai ser algo menos prejudicial do que está aí. E eu acredito que vão se abrir novas possibilidades. Eu acho que vai dar para segurar um pouco se as coisas não desandarem mais do que tem desandado. E aí eu acho que é isso, né? Meu raciocínio é esse. Gente, eu queria abrir para quem estiver participando aí, se quiser fazer algum tipo de intervenção, se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazê-lo, que a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa. Então, podem fazer perguntas, né? Enquanto isso, só quero trazer mais uma outra problemática, que é essa problemática, voltar, né? A problemática da juventude. Eu acho que talvez essa nossa conversa possa servir muito justamente para a juventude, que quando a gente fala juventude, é a galera que começa, então, a se decidir sobre o que vai ser quando crescer, né? A famosa frase que fica martelando nos nossos imaginários desde a infância, de tem que pensar no que você vai ser quando crescer. Meu filho, inclusive, a primeira vez que ele respondeu isso foi quando a gente foi abordado por aquelas turmas de palhaço da alegria, né? Que ficam nos hospitais. E aí eles abordaram o meu filho e perguntaram para ele assim: e aí, quando você crescer, você vai querer ser o quê? Palhaço ou médico? Né? Porque, afinal de contas, eles eram palhaços e médicos. E aí ele falou assim: não, quando eu crescer, eu quero ser um cowboy. Justamente respondendo a pergunta da forma lúdica que lhe cabe. Né? Porque, afinal de contas, seu modelo, seu role model, né? Seu modelo era o Woody, do Toy Story. Né? Então, era aquele cowboy. Por isso, ele gostaria de ser. Sabe? E a gente vai criando essas pessoas que vão nos inspirar, né? Quando a gente cresce, a gente começa a ter essas pessoas reais, mais palpáveis, né? Como o próprio professor do Alan de geografia, né? Que vai, então, servir como esse, digamos, guia metafísico de alcançar essa busca, né? Gente, alguma pergunta aí, pessoal, que está participando? O pessoal está de boa? Gil e Alan, palavras finais aí para a nossa conversa? Olha, eu falo bastante, né? Assim, quando eu participo, né, de fato, da conversa. Então, assim, palavra final é difícil. Mas eu queria aproveitar isso que você falou, enfim, né, dessa primeira imagem do desejo que a gente tem, né, de que bonito, né? Quero ser um cowboy, é isso. E aí a gente vai crescendo e a gente vai ter que ir adequando essas imagens do desejo, aí, se é que eu posso chamar assim, às caixinhas, né? Que você trouxe lá no início, né? A gente tem que se adequar, né? Não dá para fazer psicologia e gastronomia juntos, assim, né? Por que você faz isso? Justamente porque a nossa, enfim, possibilidade de profissionalização e de formação profissional, ela repete a especialização produtiva do Taylorismo e Fordismo, né? De modo que temos que ser especialistas. Não porque ser um especialista é algo realmente, enfim, que para a sua subjetividade é algo que te contemple necessariamente. Pode ser que sim, né? Mas porque o mundo do trabalho, o mercado de trabalho precisa de especialistas, né? Então, a gente é treinado
para forjar a nossa subjetividade ou a nossa identidade, de modo que ela se adapte, assim como todos os desejos que permeiam isso que é o trabalhar, o fazer, quem eu quero ser do ponto de vista profissional, é forjado para se adaptar a essa especialização produtiva, né? Então, é a academia ou a universidade repetindo a forma da especialização produtiva do Taylorismo-Fordismo, e isso nos alcança de um jeito que, tanto é que estamos aqui tendo essa conversa, né? Como contornar isso, né? Ou a que custo aceitar isso também, né? E aí é estranho, né? Quando os currículos são... Eu fico brincando, né? Que o meu currículo, meu Lattes, ele é esquizofrênico, assim, né? Porque tem aquilo tudo. Mas isso está muito mais próximo da minha subjetividade, digamos, um pouco rebelde, do que... E é isso que me contempla, né? Isso está próximo do meu desejo, né? Enquanto sujeito, enquanto pessoa no mundo. E se eu tivesse aquele currículo ali de uma formação verticalizada, especializada, estudando um ou dois objetos, enfim, né, talvez teria um grande estranhamento em relação a mim mesma, né? Então, não é ao custo de nada, né, que a gente assume fazer esse percurso, digamos, pelo menos subversivo, para não dizer transgressor, né? E também, né, com o que o Alan falou, em função das contingências, né, aproveitando as oportunidades também, né? Às vezes, enfim, a gente precisa... não é só uma questão do desejo subjetivo, né? Mas existe aí a questão da circunstância pragmática de contorno que também nos impõe, né? Como, por exemplo, quando eu mudo o meu tema de pesquisa lá do mestrado, porque eu tinha entrado lá no IFB, e aí, em certa medida, eu acho que, em grande medida, faria mais sentido que eu mudasse o meu tema, e isso me levou a minha pesquisa, assim, e a minha vivência, e a minha visão de mundo. Porque quando a gente fala da pesquisa, mas a pesquisa, ela está no mundo, né? Ela não está separada do mundo. Então, assim, eu nem concebo fazer uma pesquisa que não seja... que não seja transdisciplinar, digamos assim, ou interdisciplinar, não sei como. Mas porque as coisas, elas não tem uma faceta só, né? A coisa, ela é um todo, de modo que, obviamente, se faz pesquisa só de uma faceta das coisas, mas eu acho que é importante que, depois disso, você localize a coisa no mundo, né? De modo que não dá para olhar só a partir do olhar do especialista. Aliás, dá, né? Mas é uma visão a partir de uma perspectiva, né? Então... Enfim, são muitas questões, porque de fato essa questão me atravessa, mas aí eu queria finalizar só contando enfim, né, fazendo um relato na gastronomia, né? Porque, além de tudo, além do imperativo do mundo do trabalho ou do mercado de trabalho, as caixinhas já estão prontas lá na universidade, né? Então, a gente ou entra em algumas, enfim, ou se adequa, ou faz isso que a gente faz, né? Que é tentar tecer, de fato, essa teia, enfim, né, do pensamento e da própria vida, como disse o Lobão. E a gastronomia, ela tem uma peculiaridade, porque quando você vai fazer pesquisa institucional mesmo, institucionalizada, né, fazer um mestrado, um doutorado, você necessariamente tem que ir para o caminho transdisciplinar, porque não existe programa de pós-graduação, mestrado, sequer um mestrado e nem um doutorado em gastronomia no Brasil, né? E aí, em relação a isso, eu queria falar duas coisinhas. A primeira é que eu fui convidada ano passado pela executiva dos estudantes de gastronomia, que é um pessoal que tem um trabalho interessantíssimo, é o movimento estudantil dos estudantes de gastronomia. E eles fizeram o terceiro Aeregastro, que é o Encontro Regional de Gastronomia, lá na UFBA. Né? O primeiro, se eu não me engano, foi no Recife. Enfim, todos eles aconteceram no Nordeste, que é onde concentra
os bacharéis em gastronomia, né? E aí eles me chamaram para falar da minha pesquisa e eu fui falar. E uma coisa que emergiu, né, o trabalho em cozinha de alta gastronomia, né, a partir da psicologia do trabalho. Mas uma coisa que emergiu ali na fala dos alunos no final era justamente um incômodo de falar assim, ó, eu estou me formando, eu acabei de me formar, eu quero, enfim, seguir o percurso acadêmico, mas eu não sei o que fazer, porque eu não quero ir para nutrição, eu não quero ir para... Enfim, eu posso ir, mas eu ainda não sei onde, em qual programa, ou em qual, enfim, campo, eu vou conseguir potencializar a minha pesquisa em gastronomia. De modo que e quem já entrou, também com uma meia-culpa, assim, fala, ó, eu estou fazendo mestrado, mas é na nutrição, ou enfim, nas ciências sociais. É como se isso deslegitimasse o lugar dele de pesquisador gastrônomo, né? E uma coisa que eu falei foi, olha, enfim, nesse momento é incontornável, não tem como fazer outra coisa. Mas o fato de você ir fazer a sua pesquisa na nutrição não quer dizer que você não está fazendo isso do seu lugar de gastrônomo, né? E você precisa afirmar isso, porque o fato da sua pesquisa ser na nutrição é quase que um atravessamento burocrático, mas a forma da sua pesquisa e o conteúdo da sua pesquisa, ele pode ser, sim, em gastronomia. Você precisa afirmar isso, né? Então, e aí essa é uma questão, né? E que os alunos ficam, assim, um tanto quanto... enfim, tem um tipo de sofrimento ali, porque eles não se sentem pertencendo, né? Nem a pesquisa na gastronomia, nem necessariamente a pesquisa na nutrição ou no campo que for, né? E aí, então isso fala, né, dessa nossa ultra especialização e desses lugares indefinidos, principalmente num campo novo, que é a gastronomia. E eu acho que o Lobão entende bem isso, porque está aí nesse campo também, né? Se aventurando e tentando fazer fissuras, né? Nessa forma pré-estabelecida. E a última questão relacionada a isso, ano passado a CAPES abriu um edital de financiamento de eventos, o PAEP, e aí os meninos do Aeregastro, da Executiva de Gastronomia, a gente construiu um evento e submeteu, né, para o edital da CAPES. E aí, por eu ser professora, enfim, né, de uma instituição pública, enfim, o evento foi submetido no meu CPF, a proposta. E a ideia é que seja um evento de discussão sobre essas questões, ensino, pesquisa, enfim, na gastronomia, justamente discutir a estrutura do campo, e de um campo que está sendo estruturado, na verdade, né? E aí a proposta foi negada no primeiro momento. E a pessoa, o avaliador, nega falando o seguinte, na CAPES, né? Olha, a pessoa que propôs o evento está propondo um evento em gastronomia, mas o doutorado dela é em psicologia do trabalho. Então, por que ela acha que ela pode contribuir para o campo da gastronomia, né? Aí eu falei, bom, né, veja bem, eu estava de férias, estava viajando, inclusive fui fazer o recurso. Falei, olha, sim, eu faço doutorado na psicologia do trabalho, estudo, trabalho em cozinhas de alta gastronomia, assim como fiz no mestrado, sou professora de gastronomia do Instituto Federal de Brasília. O evento se propõe a, inclusive, pensar essas questões do campo, inclusive institucionais, do campo da gastronomia, né? Da gastronomia não só enquanto mercado, enquanto espetáculo, né? Mas enquanto um campo de conhecimento e informação. E, inclusive, uma das questões que a gente pretende discutir é justamente sobre a pós-graduação, ou a formação acadêmica, visto que não tem mestrado e não tem doutorado em gastronomia no Brasil. De modo que, mesmo que eu quisesse, ainda que eu quisesse fazer uma pós-graduação na minha área de atuação, não é possível ainda. E eu acho que é por isso que esse evento precisa ser feito, que a gente precisa discutir isso. Enfim, fomos contemplados, né? Eles reverteram, mas aí pandemia, enfim, né? Aí o evento provavelmente vai acontecer só no ano que vem. Mas é uma questão, né? Como que
é uma inversão aí. Eu falo, não, você não pode falar de gastronomia ou ganhar dinheiro na CAPES para falar de gastronomia, porque você não fez uma pós-graduação em gastronomia. Eu falo assim, mas não existe pós-graduação em gastronomia. E essa discussão que a gente está abrindo é justamente para pensar o caminho, né? Será que daqui a gente consegue pensar a possibilidade de se construir uma pós-graduação em gastronomia? Então, esses atravessamentos da especialização, e que também muitas vezes são insuficientes, né? Como nesse caso, que ela quer que o campo exista antes mesmo que a gente discuta e que receba financiamento público para discutir, né? Então, só para pontuar, assim, 2 exemplos na gastronomia, que é esse campo novo, né? Um campo quase sem lugar, assim, ainda, sobretudo na academia, né? Na pós-graduação, e que é atravessado por essas questões da especialização, né? Enfim. Legal. Gil, Alan, muito obrigado pela participação de vocês. Galera também que ficou aí atenta e participou dessa conferência. Acadêmicos deslocados. Espero que vocês consigam usar essa conversa, vai ficar gravada, vai entrar no nosso canal do YouTube, Escola de Humanas, né? Aproveita e se inscreva lá, porque a gente precisa chegar nos 100 inscritos para poder conseguir, né, o nosso domínio do YouTube, né? O / a Escola de Humanas. E na Escola de Humanas a gente quer justamente deixar esse material para incentivar pesquisadoras, pesquisadores, gente jovem, gente que está se achando que é velha demais para começar ou recomeçar. Então, sinta-se contemplado, sinta-se contemplada com essa conversa, para a gente poder entender que o seguinte, esse campo, que é o que a gente chama de conhecimento humano, que é muito maior que qualquer outro campo que você pode imaginar, ele é o campo onde a gente pode navegar com nossos conhecimentos transversais. Né? Os exemplos da Juliane foram sensacionais nessa medida, e também a gente pode saber que a gente pode começar ou ter a nossa trajetória iniciada de uma certa forma e pode ter vários desvios no caminho e não tem problema você voltar para onde você estava lá atrás e nem você seguir para um outro rumo qualquer. Né? Então, basicamente, essa conversa é para encorajar vocês e também desmistificar um pouco essa questão tão presa, tão difícil, né, tão dura do nosso método acadêmico, que vem lá desde a formação básica mesmo, que é de você se submeter a essas caixinhas do pensamento. Né? Vem com ônus você tentar sair delas, mas é importante para a gente recriar, então criar uma nova cultura, uma nova aproximação justamente a essa forma de pensamento transversal. Então, para mais informações sobre transversalidade e esses pensamentos, a gente está fazendo alguns posts bem interessantes no nosso blog da Escola de Humanas. Entrem lá. Né? Semana que vem a gente vai ter uns novos eventos, vão ter lives no Facebook. E a gente vai começar com o nosso curso, Juliane, que você já sabe aí, que vai ser o nosso curso de gastronomia, vai ser o primeiro que a gente vai abrir inscrições, que se chama, é um curso livre, tá? Não vai ter um certificado bonitinho, mas não vai ter diploma, obviamente. Mas se chama Teoria, História e Crítica da Gastronomia. Mentira! Mentira! Eu roubei da galera das artes visuais. Olha só. Eu adoro esse nome. Eu acho que falta isso exatamente para a gente conversar. Entendeu? Então, Teoria, História e Crítica da Gastronomia. Eu vou me inscrever, poder, então, levar... Ah, por favor, obrigado. Então, a partir da semana que vem, a gente começa as inscrições para esse curso. E também a gente vai ter algumas lives no Instagram na próxima semana, também nesse papo mais ou menos que a gente está tendo aqui. Beleza, galera? Gil, grande prazer, um beijão. Obrigada, Alan, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Alan. Obrigada também. Prazer. Gente, até a próxima. Valeu, até mais.